Vamos iniciar esse bloco de cilindro agora pra gente. Vamos pra cá, tá bom? Vamos iniciar aqui, ó. Agora nós vamos falar sobre essa linda figura que é o cilindro, né? Uma figura bem simples, bem tranquila de você estudar, né? Vou tentar fazer um desenho legal aqui para vocês, tá bom? Legal aqui, ó. Tá aqui, ó. O cilindro é uma lata, né? Vamos imaginar assim uma lata, né? Ó. Tá aqui, ó. A forma mais simples de imaginar um cilindro é uma lata, né? Mas se você observar, ó, né? Ela tem regiões circulares. Nós vamos iniciar o processo de chamar os corpos redondos, né? Que a gente chama essas figuras aqui, tá bom? E aí, ó, depois do cilindro, o que a gente pode pensar nisso? Vamos pensar assim, né? Nós temos o cilindro, aí ele pode ser assim. Eu vou desenhar ele de novo aqui, tá? Porque eu pretendia fazer uma figura, vou ver se eu consigo fazer essa figura para vocês, tá bom? Preciso fazer aqui mais, né? Mais redondinho aqui. A figura seria, deixa eu lembrar assim, como é que seria essa figura. Como é que eu desenharia essa figura para você, né? Eu esqueci aqui assim a ideia, mas assim, eu posso pegar esse cilindro e posso cortar ele no meio, não posso? Posso. Quem sabe assim eu cortar ele no meio assim, né? Deixar ele bem legal assim para você. Deixa eu ver. Vou tentar fazer assim. Pronto, eu vou cortar ele aqui, tá? Tentar fazer assim. Aí eu vou puxar ele para cá, né? Tava pescando aqui, mas não deu muito certo não. Vamos aqui, ó. Aqui, tá? Vou apagar isso aqui, né? Vou apagar isso aqui e pronto, ó, né? O que é que eu tô fazendo na verdade aqui, ó? Eu tô começando a abrir esse triângulo, ó. É como se tivesse parte dele no meio. Dá pra notar que eu tô abrindo ele, tá, ó? Tá? Eu cortei e tô puxando ele, ó. Puxei em dois pedaços assim, eu vou abrir ele, tá vendo? E pessoal, quando eu abrir ele, ó, ele vai ficar assim. Olha como é o cilindro, né? Na verdade, o que é o cilindro? O cilindro, pessoal, ele é um retângulo, tá? Ó, ele é um retângulo assim, né? Formado por dois círculos. Se você imaginar assim, você vai ter um sucesso muito grande. Tá aqui, ó, né? O cilindro fechado, aí eu fui abrindo ele, aí eu puxei os dois lados assim, ó, estiquei. Quando eu estiquei, ficou a folha, o círculo de cima e o círculo de baixo. Legal? Esse cara aqui embaixo, ó, né? Esse cara aqui, que é esse mesmo aqui, ó. Vamos voltar para cá, ó. Ele é quem nesse caso aqui, ó? Esse cara aqui é o raio, né? E esse cara aqui é a base. A base é um círculo, tá aqui, ó. Que nós desenhamos bem aqui, ó. Aqui ele, ó. Tá? Observa aqui, ó. Aqui é o raio, tá bom? E como é que a gente representa isso? Isso vai ser nossa área, olha bem, ó. Área da base. Igual a π vezes r ao quadrado. Legal, né? Pessoal, lá em cima também, ó. Lá em cima também nós temos um raio, né? E aqui também a área será πr2. Mas por enquanto, bora ficar aqui, ó. Essa é a base, tá bom? É a base da minha figura, tá ok? Vou pegar uma folhinha que eu tenho aqui, né? Uma folhinha toda riscada, umas figuras que eu fiz aqui, mas sem problema, tá? Vou fazer assim para você ver melhor, tá bom? Ó. Olha pra cá. Olha bem. Olha o que eu fiz aqui na minha mão, ó. Eu fiz um canudo, tá vendo? Vou fazer assim para você ver melhor. Aqui, ó. Círculo, tá vendo? Do outro lado, círculo. Aí, olha bem, vamos imaginar. Vou colocar aqui na frente do quadro, ó. Ó. Tirei a tampa aqui em cima, ó. Pá, é um círculo. Botei aqui, ó. Ó, tirei a tampa aqui embaixo, ó. Círculo. Coloquei aqui também, ó. Tirei as duas tampas. Eu fiquei com um corpo, que é isso aqui, ó. Aí eu vou começar a abrir, tá? Abrir. Olha aí, que coisa linda, né? Eu abri assim, mas eu vou fazer assim. Quando eu abri, virou o retângulo. Pessoal, ó, o retângulo é exatamente, ó, o meu canudozinho, cheio de anotações que eu tenho aqui. Ó, ele é exatamente o meu corpo, que vai virar o quê? A minha lateral. Mas eu vou voltar para cá. Eu quero que você continue olhando. A câmera vai focar bem aqui, ó. Você, ó. Pessoal, como é que se calcula isso aqui, ó, né? Essa voltinha aqui, ó, né? Essa voltinha bem aqui, ó. Vou pro quadro, ó. Isso aqui, ó. Como é que se calcula, ó? Ó, essa linha que eu tô tracejando aqui. Lembra disso? Pessoal, isso é 2πr, ó. 2πr. Vou colocar em pé. Quem é esse cara aqui, ó? É a altura do meu cilindro. Aí observa, ó. Quando eu abrir, concorda comigo que até ficou assim, ó, dobrado, ó.
Quem é esse cara aqui embaixo? Ó, 2πr. E quem é esse cara aqui? Altura. Olha aqui, ó. Olha o que acabou de ocorrer. Esse cara aqui, ó, ele é 2πr. Essa linha, ó, que vai daqui para cá. Vou tracejar ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse tracejado aqui é exatamente esse tracejado que eu fiz em cima. Porque quando eu pegar essa ponta e juntar com a outra, vai virar um círculo aqui em cima. E esse cara é a altura, né? Observa que isso aqui é a lateral do meu cilindro. Ó. Isso é a lateral. E a área lateral, olha bem, ó. A área lateral ela vai ser a área de um retângulo. Né? Vou fazer devagarzinho aqui, ó. Por isso que eu sempre trago os elementos da geometria plana pra gente. E esse retângulo vai ser exatamente quem, ó? Olha aqui, ó. Área da base, 2πr vezes altura h. Tá aqui, ó. Área da base, 2πr vezes altura h. Esse vai ser minha área lateral, tá bom? Outra coisa, ó. Quem vai ser minha área total? Ora, pessoal, a área total é simples. É só você pegar esse círculo mais esse círculo, né? Lembrando que a área da base aqui eu não coloquei, mas eu vou colocar a área da base e a área do círculo. Né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar 2 vezes a área do círculo e vai somar com a área do retângulo. Né? Eu falo sempre assim, ó, geometria espacial ela está intimamente ligada com geometria plana. Né? Você vai pegar 2πrh mais 2πr2, né? Somar isso e aí você vai ter a área total, né? Que em alguns livros vocês vão encontrar assim, ó. Ó, π vezes r em evidência. Vou colocar o π vezes r em evidência, tá? Como aqui é 2, vai ficar assim, ó. 2r, né? Porque vai ficar 2r2, tá? Mais h. Tá bom? Nesse caso, desculpa. 2πr, né? Aí vai ficar R mais H, né? Porque eu coloco 2 em evidência também aqui, ó. Lembrando que aqui vai ser 2, porque é 2 círculos aqui, ó. Certo? 2πr vezes RH. Observa que é tanto que eu não uso a fórmula que eu até esqueci do 2 aqui fora, tá bom? Eu uso mais a ideia da geometria plana mesmo. Eu trabalho com as figuras na geometria plana. Certo? Legal? E aqui, pessoal, ó, a gente traz uma ideia geral do que é o cilindro. Lembrando, né? E agora eu vou fazer um quadro aqui para vocês, né? Quero muito que vocês guardem esse quadro, né? Eu vou voltar a repetir ele mais na frente, quem sabe futuramente num dia, né? Mas hoje ele vai ser especial pra gente. Eu falo assim, ó, o volume tem 3 situações, né? Nós temos o volume que ele é assim, ó, volume é igual à área da base vezes a altura. Legal, né? Nós também temos o volume que é assim, ó, volume, ó, ele é 1/3 da área da base vezes a altura. E nós temos o volume na geometria espacial que é assim, ó, volume é igual a 4/3 de πr3. Ou seja, na geometria espacial nós temos esses 3 tipos de volume. Aí observa, ó, esse aqui, ele é, deixa eu pegar o azul aqui para ficar mais fácil pra gente, tá? Observa bem, ó. Esse aqui é exclusivo de quem? Da esfera, né? A esfera utiliza essa equação para calcular seu volume. Essa daqui, ó, ela é para quem? Ela é exatamente para as figuras que apresentam vértice. Toda figura que apresenta vértice usa 1/3 da área da base vezes a altura. Aí eu vou um pouquinho mais longe. Nós temos a pirâmide, né? Em todos os seus casos, a pirâmide, né? Nós temos também o tetaedro. Eu vou colocar o tetaedro separado, apesar dele ser uma pirâmide, eu considero ele como uma pirâmide, mas eu vou colocar ele separado, né? Tetaedro. E não esquece, ó, o cone, tá? Cone também. E por último, ó, nós temos o restante. Todas as outras figuras, né, utilizam a área da base vezes a altura. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, ó, o cilindro. Colocar de vermelho, ó. O cilindro, ele utiliza a área da base vezes a altura, né? Então, a partir de hoje, vamos pensar assim, ó. Se for 1/3 da área da base vezes a altura e tem vértice, essas figuras usam 1/3 da área da base, as figuras que apresentam vértice.
A esfera tem a sua própria, né? Sozinha lá, na dela. E as demais figuras apresentam a área da base vezes a altura, né? Fora ela, nós temos os prismas, né? Aqui também, né? O cilindro, que eu já coloquei, né? Eu vou chamar a atenção, apesar de ser prisma também, o cubo, né? E o paralelepípedo. Então aqui, ó. Aqui é um resumo bem legal, paralelepípedo, né? De como se comporta o volume nas figuras, né? Logo, né? Como a gente está trabalhando o cilindro, tá aqui, ó. Área da base vezes altura. Legal? E aí eu vou lá pro início, vamos para cá, né? Todo mundo para cá. E bem aqui eu vou fazer as considerações finais. Já, Daniel, já, porque a gente vai fazer umas questões ali, tá bom? Agora, eu ainda vou parar um pouquinho aqui nas considerações finais, tá? Não se preocupa com isso aqui não, que eu ainda vou falar um pouquinho. Olha bem, vou novamente desenhar um cilindro aqui. Tá? Eu vou novamente desenhar um cilindro. Ok? E aí, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Olha pra cá, ó. Pessoal, bem aqui tá o centro da minha base, bem aqui tá o centro da minha base. Imagina só, eu pegasse assim um, sei lá, um instrumento, não vou nem falar que é uma faca, ou um facão, ou um serrote, né? Um instrumento bem afiado e eu conseguisse cortar a lata bem no meio assim, ó. Fazendo aqui um diâmetro nela aqui, ó. Pá, né? Aí vou cortar até embaixo. Fazer assim, fazer um corte transversal nela, vum, né? Aí esse corte ia gerar isso, ó. Olha o que vai acontecer. Cortei, né? Aí como fala aqui no Ceará, em duas bandas, né? Aí eu vou tirar uma delas aqui pra você ver, ó. Aí vai surgir essa figura aí, ó. Eu cortei bem no meio da lata. Aqui agora só tem o meu cilindro, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Para que você entenda melhor ainda. Aqui, ó. Eu vou fazer do outro lado também. Vou desenhar outro cilindro aqui. Para ficar mais legal ainda, você entender aqui que tem dois pedaços, ó. Vou fazer assim agora. Cortar aqui. Cortar aqui também. Tá? Vou apagar aqui. E aí você vai ver bem legal aqui a outra banda, como se diz aqui. Tá aqui. Separei, cortei a figura no meio, tá bom? Observa, pessoal, que bem no meio, tá no meio, ó. Vou aumentar aqui para você ver melhor. Tá aqui o centro da figura, ó. Surgiu essa figurinha bem no meio, que é um retângulo, né? Eu vou ampliar ela aqui, ó. Vou ampliar, tá aqui, ó. Essa figura tem um nome, tá? Ó, essa figura tem um nome, tá bom? Pessoal, se você observar, aqui é a altura, né? A altura do cilindro, que vai daqui pra cá, ó. E esse cara bem aqui, ó, é o diâmetro da base, que é 2R. Lembrando que esse corte que eu fiz foi um corte bem no diâmetro, tá? Aí surgiu essa figura aqui, ó, que eu vou até pintar ela da mesma forma ali. Pessoal, essa figura ela tem um nome e o nome dela é, ó, seção meridiana, né? Você observa que seção tem a ver com corte, né? Ó, é a seção meridiana. Então, se em uma prova ele te pedir a área da seção meridiana, ou se ele te fornecer a área da seção meridiana, ela vai ser um retângulo, né? Cuja base é o diâmetro aqui, ó, 2R, certo? E cuja altura é H. Tá aqui. Isso é o que a gente chama de seção meridiana. Lembrando que esse corte ele foi produzido bem no meio, em cima do diâmetro da lata. Ficou dois pedaços simétricos, né? Um do lado do outro. Só que aí vem uma nova observação. Se na prova, olha bem, ele falar a palavra cilindro equilátero, e aí eu paro minha aula novamente bem aqui, tá? Ó, cilindro equilátero, né? Esse cara aqui que nós estudamos, esse aqui é um cilindro circular reto. Que a gente começou a nossa aula, ó. Ele é apenas um cilindro circular
reto, né? Ele tem altura H, né, e raio R, tá bom? Normal, tranquilo, né? Observa. Mas se por acaso ele falar em cilindro equilátero, o que é que vai acontecer? É como se essa seção meridiana fosse um quadrado, ou seja, a altura automaticamente tem que ser 2 vezes o raio. Então não esquece dessa relaçãozinha aqui não, tá bom? Observa bem, se ele falar cilindro equilátero, está falando que essa altura vai ser igual a 2 vezes o raio. Se a gente colocar 2R aqui, essa figura deixa de ser um retângulo e passa a ser um quadrado. Então observa bem, dentro desse espaço aqui, né? A gente trabalhou a ideia de cortar o cilindro bem no meio, gerando a seção meridiana, tudo bem. Isso nós estávamos falando de um cilindro circular reto, legal. Mas, olha bem, se ele falar cilindro equilátero, aí a coisa muda. A altura passa a ser igual a 2R e essa seção meridiana passa a ser um quadrado. Então você tem que ter cuidado na leitura do texto na hora que ele for trabalhar esse tipo de ideia aqui. Seção meridiana, cilindro equilátero, tal e etc. E essa é nossas considerações finais, para que agora a gente possa ir lá, né, na nossa fonte aqui e fazer 2 atividades bem legais, tá bom? Bora para cá, vamos fazer 2 atividades bem bacanas. Ele fala assim a primeira, ó. Um tanque para depósito de combustível tem a forma cilíndrica de dimensões 10 metros de altura e 12 metros de diâmetro. Periodicamente é feita a conservação do mesmo, pintando-se sua superfície lateral externa, sabendo-se que com uma lata de tinta pintam-se 14 metros quadrados da superfície. Nessas condições, é verdade que a menor quantidade de latas que será necessária para a pintura da superfície lateral do tanque é. Observe o detalhe, pessoal, aqui. Bora fazer aqui uma pequena observação. Deixa eu pegar um marca-texto. Primeiro, ele fala que ele é um tanque cilíndrico, né? Além de ser cilíndrico, ele tem 10 metros de altura, olha bem, né? E 12 metros de diâmetro. Legal? Pessoal, é feita uma conservação externa, mas olha bem, ó, apenas ó, a conservação da superfície lateral externa. Essa conservação, ele pinta apenas a superfície lateral. E ele ainda fala, né, em um terceiro destaque aqui, que uma lata de tinta, olha bem, ó, uma lata de tinta, pintam-se 14 metros quadrados, né? Ele faz uma relação. E para fechar, né, vou pegar aqui o amarelo, ele quer saber qual é a menor, observa que fica com as cores diferentes, ó, menor quantidade de latas necessário, né, para fazer a pintura da superfície lateral, olha bem, ó, lateral, certo? Pessoal, vamos lembrar uma coisa, né? Pessoal, vamos desenhar aqui em cima, né? Vamos aqui, ó, vamos desenhar um cilindro, né? E vamos lembrar de algumas coisas aqui, ó, cilindro, né? Aí esse cilindro, quando você faz, né, a planificação dele, ele fica assim, lembra, né? Ele vira um retângulo, né? Certo? E esse retângulo vai ter 2 círculos, né? Um aqui em cima, né? Colocar o outro aqui mais embaixo, ó. E aí ele fala assim, ó, que aqui é 2πr, né? E aqui é H, e lembra que aqui eu tenho raio R. Tem um detalhe, né? Que observa que o texto não traz pra gente, ó. Não traz esse texto, né? O π. Ó, ele não menciona, né? Mas ele fala assim, ó. A menor quantidade de latas necessária, né? Então, assim, como a gente quer uma coisa mais precisa, e como ele não falou, eu vou usar o π igual a 3,14, tá bom? Como ele não falou nada e eu quero ter uma precisão nesse tipo de questão, eu vou usar o π como sendo 3,14. Então, bora começar, né? Bora ver aqui. Bora fazer aqui a nossa, né, a nossa planificação lateral dessa lata, né? Já que a gente tem o desenho lá em cima, a gente fazia aqui. Aí eu vou fazer assim, ó, 2, tá? O π, a gente já viu que a gente vai usar 3,14 mesmo, né? Para ter uma aproximação bem legal, tá bom? E observa bem aqui, ó, voltar para o vermelho aqui, ó. Ele fala que ele tem 12 metros de diâmetro, logo ele tem 6 de raio.
Cuidado com isso aí, tá bom? Para você não vacilar aí na hora de fazer a questão, tá? Observa bem, vamos para cá. O que é que eu posso fazer aqui, ó, né? Nesse caso. Sim, desculpa, né? E a altura 10, ó. Cuidado que a altura aqui é 10, tá? Então, pessoal, a área lateral vai ser, né? 12, vou botar assim, ó, 12 vezes 10, tá bom? Vezes 3,14, certo? Você vai fazer tudo isso aí, tá bom? Ou 120 π e tal, né? Nesse caso vai ficar 376,8, como ele está trabalhando com metros, metros cúbicos, tá bom? Só que ele fala que uma lata, ó, uma lata é suficiente para 14 metros quadrados, né? Logo, para 376,8 metros quadrados, vão ser necessários X latas. Assim, X vai ser 376,8 dividido por 14. E isso, pessoal, vai dar aproximadamente 26 e alguma coisa. Ou seja, no mínimo eu vou precisar de 27 latas. Porque eu não posso comprar, por exemplo, 26,2. Não posso comprar, né? E como ele quer, ó, a menor quantidade, então eu vou comprar 27. Claro, né? Se é preciso comprar 26, tô supondo aqui um valor, 4, eu poderia comprar 30, 32, 35, 54, como ele fala aqui no item E. Mas olha bem, ó, ele quer a menor quantidade. E depois do 26, o número mais próximo que tem nas opções é o 27. Logo, pessoal, o item correto é o item C de casa. Volta para mim aqui, bem legal, e olha para mim aqui, pessoal. Típica questão simples, fácil, né? No caso aqui é um exemplo que a gente fez aqui para nosso texto aqui, mas observa que o texto é essencial para você. Tem que ler bem, pessoal. A gente tem que fazer provas conscientes, provas lendo bem mesmo o texto, tá bom? Vamos lá, vamos finalizar o nosso segundo exemplo aqui. Depois ele fala assim, ó, calcule o volume de um cilindro equilátero cujo raio da base mede 4 centímetros. Vou chamar a atenção de vocês para um simples detalhe. Olha aqui, ó. Cilindro equilátero, né? Que foi aquela consideração final que a gente fez. E o que é que o cilindro equilátero tem de interessante para a gente? Vamos lembrar aqui, ó, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, né? Vamos lembrar, ó, quando você desenha um cilindro, né? Observa bem aqui o cilindro, né? Esse cilindro ele vai ter um diâmetro, vamos supor que ele tenha raio R, logo ele vai ter aqui o diâmetro 2R, não é isso? E ele também vai ter uma altura. Certo? Olha bem, vai ter uma altura. Mas, né, o cilindro é um cilindro o quê? Equilátero. E no cilindro equilátero a gente sabe que a altura é igual a 2R. Tá bom? Logo, eu vou considerar que esse cara aqui também é quanto? 2R. Tá ok? Ele fala também no texto, olha bem, ó, ele fala no texto que o raio da base, tá? O raio da base mede 4 centímetros. Então, daqui para cá, né, a gente vai ter raio 4, tá? Logo, pessoal, a altura vai ser 8. Tudo bem? Legal? Finalizando, né, a gente sabe que volume, olha bem, ó, a gente sabe que volume é 1/3. Opa! Volume só é 1/3 quando eu tenho o quê? Vértice. Não esquece disso, né? Coloquei aqui pegadinha, né? A área da base vezes a altura. Pessoal, será 1/3 quando ele tiver vértice. O cilindro não tem vértice, tá bom? A área da base é um círculo, então vai ser π vezes 4 ao quadrado, que é o raio, vezes a altura, que é 8. Logo, isso vai ser π vezes 16 vezes 8. Ora, pessoal, 6 vezes 8, 48, vai 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12, 128 π centímetros cúbicos, já que a gente está trabalhando com volume, tá bom? Logo, o item correto é o item B de bola, tá ok? Voltando aqui para mim e fechando esse bloco, né? Que a gente falou de cilindro, toma cuidado, né? Lembra sempre da planificação, pessoal. Se tu esquecer algum elemento, trabalha a planificação do cilindro, que é uma figura bem simples. A sua própria prova pode virar um cilindro, como eu fiz aqui, né? Fazendo aquele blocozinho lá para mostrar a você e tal, o 2PR, legal.
E não esquece, principalmente, das considerações finais. Não esquece da seção meridiana, que é um corte transversal feito no diâmetro. É só você lembrar de uma lata em pé e cortar ela bem no meio. Vai surgir um retângulo chamado de seção meridiana. Cuidado, retângulo, tá? Somente se ele falar que o cilindro é equilátero é que essa seção meridiana ela vira um quadrado e aí nós vamos ter a altura igual a 2R. Certo?